Deus. Exaltado eternamente seja o nosso Senhor. Amém? Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Depois desse momento maravilhoso de adoração ao Senhor por meio de cânticos, nós iremos agora continuar reverenciando ao Senhor por meio da meditação na sua palavra. Para isso eu já quero convidar as nossas amadas crianças que estão aqui presentes para calmamente, com ordem, com decência, saírem para suas classes, onde também estarão ouvindo um pouco mais da palavra do nosso Deus. Glória a Deus, que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, das irmãs, amigos e amigas que aqui chegaram nessa noite. Quem aqui gosta de chocolate? Eita! Quem gosta de chocolate? Eu também gosto muito de chocolate. Mas nessa noite eu estou disposto a doar uma caixa de chocolate para quem vier aqui à frente e conseguir ficar pelo menos 3 minutos sem respirar. Fácil, fácil. Quem quiser ganhar uma caixa de chocolate, hoje é a oportunidade. Finalzinho de mês, dinheiro não está lá, mas essas coisas todas. Quem quer pelo menos tentar? Tem alguém? Pelo menos tentar. A UPA é aqui perto, né? Acho que dá tempo de levar ainda. Tem alguém que gostaria? Pelo menos 3 minutos, com a respiração presa, sem respirar o oxigênio. Meu Pai, eu estava com medo disso acontecer, Senhor. Eita Deus. Eita glória. Se não aguentar você, viu? Vamos lá. Espera aí, o relógio está ali. Quando chegar no 6, você começa, tá bom? Puxa, pode puxar. 1, 2, 3. Já passou 10 segundos, viu? Que susto! Rapaz. Parabéns, irmão Carlos. Parabéns. Você quase aguenta 1 minuto. 50 segundos. Parabéns pela coragem, pela disposição de pelo menos tentar. Irmãos, eu fiz isso para mostrar que, apesar dele não poder ser visto, o ar é indispensável para as nossas vidas. Nós não podemos ver o ar, nós não podemos ver o oxigênio, mas sem ele nós não vivemos. Ele é indispensável para continuarmos existindo, para continuarmos vivos. E o ar não é a única bênção que, apesar de ser invisível, apesar de não ser vista, também é indispensável. Hoje, inclusive, eu quero meditar com vocês sobre outro presente além do ar, que Deus também nos dá e que não pode ser visto, mas sem o qual nós também não temos a menor condição de existir. Eu estou me referindo à bênção do Espírito Santo de Deus. E por que o Espírito Santo é tão importante, igreja? Para nós lembrarmos de um dos motivos para isso, porque o Espírito Santo é tão
essencial para todos nós. Eu quero convidar você a abrir mais uma vez a palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Efésios. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1. Epístola de Paulo, ou carta de Paulo, amada carta de Paulo à igreja em Éfeso, capítulo de número 1. Daqui a pouco nós iremos ler e meditar tão somente no verso de número 13. Daqui a pouco, mas antes eu queria logo ir lembrando a você que em alguns dos nossos últimos cultos, nós temos meditado em bênçãos. Em bênçãos que Deus tem nos dado através de seu Filho Jesus Cristo. Bênçãos essas que são citadas aqui em Efésios capítulo 1, a partir do verso 3. Paulo vem dizendo que Deus merece ser bendito, Deus merece ser adorado por toda sorte de bênçãos que Ele tem nos dado nas regiões celestiais em Cristo, ou seja, através de Cristo. E ele vem citando algumas dessas bênçãos que Deus tem nos dado, como a eleição, como a redenção, a adoção, a revelação do mistério da vontade de Deus nas nossas vidas. Obrigado, Everardo. Também o fato dele ter nos feito a herança dele. E hoje nós iremos pensar, nós iremos meditar sobre a última bênção, que é citada por Paulo aqui nesse texto, nesse primeiro capítulo de Efésios. A última bênção que Paulo cita é o Espírito Santo de Deus. Porém, nós não devemos sequer pensar que pelo fato do Espírito Santo ser citado por último, ele é uma bênção inferior ou uma bênção menos importante para nós. Muito pelo contrário, o Espírito Santo de Deus é indispensável para as nossas vidas. Por quê, pastor? O Espírito Santo é indispensável. Nos versos 13 e 14, Paulo vai citar, na minha opinião, duas razões, dois motivos, porque o Espírito Santo é tão importante para mim e para você. Hoje nós iremos meditar no primeiro, e se Deus quiser, na próxima oportunidade, talvez quinta-feira à noite, nós iremos ver o segundo, ok? Então hoje nós iremos meditar apenas em um motivo para o Espírito Santo ser essencial na minha vida e na sua vida. E esse primeiro motivo, que eu creio que Paulo está citando aqui, é o fato do Espírito Santo ser o meu selo e o teu selo. O Espírito Santo nos sela, ele é o nosso selo. Vamos ler então o verso de número 13. O qual diz assim, Efésios capítulo 1, verso de número 13 diz, em quem também vós, Paulo vinha falando de Cristo, e ele continua falando de Cristo, em quem, ou através de quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, olha o que ele diz no final, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Eu vou ler mais uma vez. Efésios 1 e 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Curve sua cabeça. Vamos nos direcionar ao nosso Pai mais uma vez. Pai amado e Pai querido, mais uma vez, Senhor, nós buscamos a Tua presença. Senhor, nós temos feito isso várias vezes durante esse dia e não achamos suficiente, Pai. Queremos continuar Te buscando a Tua presença, a Tua face a cada momento do nosso viver. Como estamos fazendo agora, Senhor, depois de um início de culto tão maravilhoso, no qual nós já podemos sentir que o Senhor está neste lugar, que o Senhor cuida de nós, que o Senhor
nos ama. Agora nós queremos, Senhor, abrir a Tua palavra, nós queremos ler a Tua palavra com calma, nós queremos permitir que essa palavra seja qual um rio, que lave, Senhor, a nossa mente, lave, Senhor, o nosso coração, nos purifique, Senhor, de todo pensamento contrário à Tua vontade e nos leve cada vez mais para perto do Teu plano e do Teu propósito para as nossas vidas, Pai. Senhor, nós podemos até não entender, alguns aqui podem não compreender, mas este momento é um momento tão especial, Senhor, no qual o próprio Espírito Santo está aqui, Ele está em nós, Ele está agindo neste momento para nos levar, Senhor, mais para perto da Tua vontade. Por isso, Senhor, nós tiramos as sandálias dos nossos pés, porque estamos pisando em terra santa, terra da Tua palavra, terra do Teu Espírito. Senhor, muito obrigado. Fala aos nossos corações, quebranta-nos mais e mais, nos instrui, nos ensina e nos transforma à imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo, no nome de quem eu oro e já agradeço. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, no final desse versículo que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo diz que os seus leitores experimentaram algo especial. Os seus leitores foram selados com o Santo Espírito da promessa. E nós vamos já tentar entender o que é que o apóstolo Paulo está querendo dizer com isso. Porém, antes eu queria que nós prestássemos muita atenção à maneira como Paulo inicia o versículo. Como ele termina, nós vamos já descobrir. Mas como é que Paulo começa? Como é que ele inicia? E ele inicia mostrando em quem ou através de quem todas as coisas boas acontecem na nossa vida. Em quem ou através de quem nós somos selados com o Santo Espírito da promessa. E ele diz no qual aqui está se referindo mais uma vez a Jesus Cristo. Paulo mais uma vez chama a atenção dos seus leitores e também a minha atenção e a sua atenção para o fato de que todas as bênçãos que nós recebemos, entenda isso, todas as bênçãos espirituais que nós podemos receber, nós as recebemos como resultado da nossa união com Jesus Cristo. É quando nós nos unimos a Cristo, é quando nós somos dele e ele é nosso, que nós começamos a ser abençoados. Por isso Paulo diz, em quem, ou no qual, ou nele, ou através dele. Mais uma vez, Paulo chama a atenção para isso. Mesmo correndo o risco de parecer monótono. Porque essa é uma ideia que Paulo vem citando vez após vez aqui no início de Efésios. Então, mesmo correndo o risco de alguém chamá-lo de repetitivo, de monótono, porque ele está batendo sempre na mesma tecla, Paulo mais uma vez se arrisca e começa o versículo citando Jesus Cristo. Para que fique bem compreendido para todos aqueles que lerem essas palavras, que não existe bênção verdadeira fora de Cristo. Todas as bênçãos que nós recebemos, inclusive o selo do Espírito Santo, entenda isso, elas são consequência da nossa união, da nossa entrega ao Senhor Jesus Cristo. E eu creio que Paulo disse isso, e isso é necessário ainda hoje. Ainda nos nossos dias, isso é preciso entendermos isso, porque o ser humano tem a tendência de esquecer que é totalmente dependente de Cristo. Na verdade, nós temos a tendência tanto de lembrar, como também de esquecer daquilo que não devemos. Você já percebeu isso? Nós temos a tendência de lembrar do que não devemos lembrar. Como nós também temos a tendência de esquecer o que não deveríamos esquecer. É por isso que a Bíblia está sempre repetindo as mesmas verdades. É porque nós facilmente esquecemos das verdades que nos foram ensinadas. Inclusive essa verdade tão básica de que Jesus é o centro das nossas vidas, Jesus é o centro do Evangelho. Nós dependemos de Cristo totalmente para tudo. Então Paulo mais uma vez inicia apontando para ele, nele, no qual,
E aí depois disso, Paulo explica como isso acontece. Ou depois do que nós somos selados com o Espírito Santo. Alguém percebeu? Depois de quê? Nós podemos ser selados com o Espírito Santo. Paulo diz que isso aconteceu depois que eles ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. Depois de que nós somos selados com o Espírito? Depois que ouvimos e cremos na palavra de Deus. E aqui mesmo não querendo, eu vou ter que discordar de alguns dos meus amados irmãos que acreditam, porque nós somos ensinados por pessoas diferentes, nós temos origens diferentes e por isso muitas vezes temos ideias ou crenças diferentes, não é verdade? Então aqui eu vou discordar de alguns dos meus irmãos que acreditam, né, irmãos de fora, de outras igrejas, que acreditam que para nós recebermos o Espírito Santo, nós temos que pedir muito, nós temos que buscar muito pelo Espírito. Inclusive, existem músicas que nós ouvimos e às vezes são cantadas até mesmo na nossa igreja, na qual se diz batiza-nos, batiza-nos, batiza-nos. Mas se você folhear a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você não vai encontrar esse pedido. Você não vai encontrar essa ordem, porque não é pedindo, não é buscando que nós recebemos o Espírito Santo. Pastor, se não é pedindo, se não é buscando, como é que eu posso então ter a habitação, o selo do Espírito Santo na minha vida? Paulo aqui aponta para duas atitudes apenas, que nós precisamos ter para que o Espírito Santo nos cele. E sabe qual é a boa notícia? A boa notícia é que essas duas atitudes, elas podem e devem ser tomadas por qualquer um de nós, independente de raça, de nível social, de dinheiro que se possa ter, seja lá o que for, todos nós podemos cumprir essas duas atitudes que levam o Espírito Santo a nos selar. Que atitudes são essas? Primeira atitude que alguém precisa tomar para ser selado com o Espírito Santo é ouvir. Ouvir. Paulo diz, depois que ouvistes, fostes selados. Depois que ouvistes. Então a primeira atitude importante é ouvir, é abrir os ouvidos, é prestar atenção, é ouvir. Porém não é ouvir qualquer coisa, porque qualquer coisa pode nos levar até para longe da presença de Deus, inclusive quaisquer coisas que às vezes são ditas dentro de templos religiosos, coisas ditas dentro de templos evangélicos, podem nos levar para longe da presença de Deus. Pastor, você não está exagerando não? Não. O apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, fez uma profecia. Ele profetizou que haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, às histórias bonitas. Então aqui tem um cuidado muito importante que nós precisamos ter. Cuidado em não acharmos que todo aglomeramento, que toda aglomeração agrada a Deus. Porque é isso que às vezes nós pensamos. Não, mas eles são evangélicos. Não, mas eles estão ouvindo. Sim, ouvindo o quê? Estão ouvindo o quê? Estão ouvindo aquilo que precisam
Ou estão ouvindo aquilo que querem? Eu digo isso com tristeza no meu coração, que boa parte dos púlpitos evangélicos hoje está sendo ocupada por coçadores de ouvidos. Boa parte dos púlpitos evangélicos hoje está sendo ocupada por contadores de histórias, por contadores de piadas, por massageadores de ego, por motoristas do inferno. Sim, porque ao invés de levarem aqueles que estão sentados nos bancos para o céu, estão levando para onde eles querem ser levados. Precisamos ter cuidado, porque não é toda aglomeração, não é toda reunião, mesmo se dizendo evangélica, que agrada a Deus. Infelizmente, o que Paulo profetizou está se cumprindo muito nos nossos dias. Mas a boa notícia é que não são todos. O apóstolo Paulo diz que em relação aos seus ouvintes foi diferente. O que foi que eles ouviram? Eles ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Ainda tem muitos interessados na verdade. Ainda tem muitos atraídos pela salvação. Louvado seja o Senhor. Esses deram ouvidos à palavra da verdade. É interessante como Paulo chama aqui a palavra. E é interessante como Paulo chama o evangelho. A palavra, não é uma palavra. A palavra da verdade. O evangelho da salvação. Sabe, a época de Paulo não era muito diferente da nossa, não. A época de Paulo também estava cheia de religiões. Religiões essas que se diziam verdadeiras. Religiões essas que se diziam corretas. Porém, o que nós precisamos entender, como na nossa época também está cheia de religiões, se dizendo corretas, se dizendo o caminho para o céu. Mas o que eu queria que você entendesse nessa noite sobre o evangelho é que o evangelho é exclusivista. Exclusivista como, pastor? Exclusivista porque ele se diz ser o único caminho para o céu. Ele não é uma palavra, ele é a palavra da verdade. Ele é o caminho para o céu. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é exclusivista. Só existe um caminho para o céu, e esse caminho é Jesus Cristo e o evangelho que ele trouxe para mim e para você. Evangelho esse que por um lado diz que nós somos pecadores, nós nascemos pecadores, merecedores de condenação, mas que também diz que Jesus por amor morreu em uma cruz para me perdoar e para te perdoar. É esse evangelho que salva. Então, de forma nenhuma estou dizendo que nós devemos ser mal educados com as outras religiões, com quem crê em outras palavras, de forma nenhuma. O que nós não podemos ser é covardes ou iludidos, achando que cada um pode escolher o seu caminho e o final vai ser o mesmo, vai ser o céu. Não é isso que a palavra da verdade nos ensina. Precisamos ser educados, amorosos, mas ao mesmo tempo firmes, sabendo em que nós cremos. Hoje à tarde, inclusive, enquanto eu terminava de preparar essa mensagem, eu ouvi algumas batidas suaves no portão da nossa casa. Até pensei que eram os meninos do louvor vindo pegar a chave. Mas quando eu abri o portão, eu me deparei com um casal
e uma criança, testemunhas de Jeová. E a criança, uma menina, pequena, linda, olhando para baixo com aquela timidez infantil, mas ao mesmo tempo me entregando um folheto, dizendo: eu gostaria de convidá-lo para a nossa programação, que vai ter dia tal e tal e tal. Eu achei aquilo tão bonito, a atitude, o desejo de compartilhar a sua crença com outras pessoas. Então eu não seria estúpido ao ponto de dizer: eu não quero nem saber, vocês estão errados, na minha opinião, eu já sei qual é o evangelho, e fechado o portão na frente deles. Claro que não. Eu disse: olha, Deus abençoe vocês. Porém, no final, assim que eles terminaram, eu aproveitei e disse: eu também sou um pastor aqui na Pedro Caetano, e eu gostaria de convidar vocês também para assistir um culto com a gente. E eu percebi que eles arregalaram os olhos e começaram a se retirar. Senão eu teria falado um pouco mais sobre a minha fé para eles. Então nós não podemos ser mal educados, mas nós precisamos ser firmes, mostrar em que nós cremos, em quem nós cremos. Porque se nós cremos nele, que ele é o único caminho, nós não podemos nos calar, nós temos que compartilhá-lo com outras pessoas. Nunca, portanto, eu creio, os templos religiosos estiveram tão cheios, mas tão cheios de pessoas perdidas. Perdidas muitas vezes, porque estão ouvindo aquilo que querem ouvir. Porque se abrir o coração para a verdade, Deus vai guiar a verdade. Primeiro passo, então, para receber o Espírito Santo, qual é? Ouvir qualquer coisa? Não, a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Só que esse não é o único passo que precisa ser dado. Paulo fala de outro. Paulo diz que eles também creram nesse evangelho. E é a nossa fé no evangelho que vai nos salvar. É a nossa fé nas notícias que Deus nos dá sobre nós mesmos e sobre o seu Filho, que irão nos salvar. Apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, verso 17, diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O evangelho é a salvação para todo aquele que crê nele. Depois disso, então, somente depois disso, depois de dizer que eles ouviram, que eles creram no evangelho, Paulo diz que eles foram selados com o Santo Espírito da promessa. Note bem, eles ouviram, eles creram e eles foram selados. Simples assim. Eles foram selados com o Santo Espírito da promessa. E essa é uma das formas, amados, como o Espírito Santo é chamado ou comparado na Bíblia. O Espírito é comparado a muitas coisas, inclusive a um selo. A um selo. E o que era um selo, pastor, na época de Paulo, e para que ele servia? Na maioria das vezes, um selo era um círculo de, como é que eu chamo? Um círculo de cera. Um círculo de cera, no qual um desenho, muitas vezes, existente em um anel, era colocado sobre ele, pressionado sobre ele. Então, muitas vezes, o selo era um pedaço de cera, um pouco de cera, com um desenho de uma autoridade, de alguém que tinha um cargo importante, impresso, pressionado sobre ele. Em outras ocasiões, o selo também poderia ser uma marca ou até uma tatuagem que se colocava sobre escravos. Por exemplo, escravos
eram tatuados, eram marcados, eram selados. Pastor, e qual era a utilidade do selo? Para que o selo servia? Uma das utilidades principais dele era identificar o seu dono. Uma das utilidades principais do selo era mostrar que aquele objeto ou aquela pessoa tinha um dono. E quem era o dono dele ou dela? Por exemplo, quem aqui trabalha na Ceasa ou já foi à Ceasa? Estou vendo que o irmão Wellington está aqui nessa noite, né? Quem aqui já foi, visitou, trabalha, percebeu que as caixas de plástico, elas são marcadas. Muitas vezes com o nome do dono daquela caixa, do dono daquele box. Então, isso lembra muitas vezes como era o selo naquela época. Era uma marca que identificava de quem aquele objeto, aquela pessoa era, a quem aquele objeto pertencia. Também animais, especialmente os animais de grande porte, a gente vê que eles são marcados com ferro, com fogo, para que seja identificado o dono daquele animal. Então é exatamente isso que o Espírito Santo faz comigo e com você. O Espírito Santo transmite uma mensagem. E essa mensagem muitas vezes é uma mensagem silenciosa. Não é uma mensagem audível, é uma mensagem sentida. E essa mensagem é a mensagem de que eu e você pertencemos a alguém. Eu e você temos um dono. Eu e você somos filhos de Deus. Essa mensagem muitas vezes é transmitida a nós mesmos. É o Espírito Santo dizendo para mim e para você, testificando, como diz o apóstolo Paulo, o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Quando o problema vem, quando a dificuldade vem, quando a disciplina do Senhor vem, nós sentimos alguém falando ao nosso coração e dizendo: você pertence a Deus, você é marcado, você é selado, você tem um dono e o dono é o Senhor. Porém, essa mensagem ela também pode ser transmitida a outras pessoas. Por exemplo, quem aqui nunca identificou alguém com um crente ou como uma crente sem nunca sequer ter conversado com essa pessoa? Você simplesmente se aproximou dela e talvez conversaram sobre outros assuntos, mas você sentiu que estava diante de um filho ou uma filha de Deus. Quem já passou por essa experiência aqui, né? De perceber que alguém era um filho de Deus sem nunca ter conversado com essa pessoa, ou talvez o contrário. Você foi identificado ou identificada como filho de Deus sem ter aberto a sua boca, sem ter dito uma palavra alguma. Pastor, como é que isso é possível? Isso é possível, igreja, porque todo crente tem um selo, todo crente tem uma marca que o identifica como filho ou como filha de Deus. Esse selo nem sempre é visível, mas ele é sentido. O Espírito Santo nos faz sentir e ele faz outras pessoas sentirem que alguém é filho de Deus. Essa, portanto, era uma utilidade muito comum dos selos na época de Paulo: identificar o dono, identificar a posse daquele ou daquela. Porém, os selos também serviam para proteger o selado. Por exemplo, nos evangelhos diz que quando Jesus foi sepultado, a pedra que tapava a entrada do sepulcro foi o quê? Foi selada. E por que aquela pedra foi selada? Por que aquele sepulcro foi selado? Porque os romanos e os judeus estavam com medo de que alguém entrasse ali e mexesse no corpo de Jesus, inventando
que ele tinha ressuscitado. Então o selo ele servia para proteger, para que aquilo que é selado não fosse tocado, não fosse mexido. No caso do sepulcro foi em vão, porque era impossível uma pedra prender o corpo do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis. Os próprios anjos trataram de afastar aquela pedra para que Jesus passasse. Nem precisava, né? A pedra não foi tirada para Jesus sair do sepulcro. Ela foi retirada para que as pessoas entrassem lá, porque Jesus não precisa passar por portas, porque o corpo de Jesus glorificado, ele passava até pelas paredes. Mas o selo servia para isso, para proteger. Em Apocalipse capítulo 7, fala sobre 144 mil judeus sendo selados. Para quê? Para que eles não sejam atingidos pelos castigos que viriam no livro de Apocalipse. O selo então servia para identificar, o selo também servia para proteger. E é por isso que nós, igreja, precisamos e podemos ser corajosos. Não é porque nós mesmos sejamos fortes, não. Não é porque em nós haja força, habilidade, não. Nós podemos ser fortes porque o apóstolo João diz em uma das suas epístolas que maior é aquele que está em nós do que aquele que está fora de nós. Maior é aquele que está dentro de nós, o Espírito Santo, do que aquele que está no mundo, o inimigo das nossas almas. Não somos nós que temos que ter medo dele. Ele é que tem que ter medo do Espírito que habita dentro de mim e dentro de você. É isso então. É com esse Espírito, igreja. É com esse presente, é com essa bênção que aquele que ouve e crê no Evangelho é selado. Ele é protegido. Ele é identificado. Você entendeu isso? E olha como é que Paulo chama o Espírito aqui. Ele diz o Santo Espírito da promessa. Paulo chama o Espírito de Santo primeiramente, porque ele não tem pecado. Existem espíritos imundos, mentirosos, cuidado para não acreditar neles. Mas ele é o Espírito Santo porque ele não tem pecado, pelo contrário, ele nos conduz à santidade verdadeira. Ele nos afasta do pecado, ele nos dá poder para vencer todo e qualquer pecado. É o Espírito Santo que me ajuda e te ajuda a sermos vencedores sobre toda e qualquer tentação. Então ele é o Espírito Santo por isso. E porque ele é o Espírito da promessa. Ele é o Espírito da promessa porque a vinda dele foi prometida já a partir do Antigo Testamento. Olha, por exemplo, ou escute o que Deus diz em Ezequiel, capítulo 36, versos 26 e 27. Olha que palavras lindas. O próprio Deus diz: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. E o verso 27 diz: porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Deus prometia no Antigo Testamento: eu vou tirar esse coração duro que vocês têm, e eu vou colocar um coração de carne, um coração que sinta, um coração que seja sensível às minhas coisas. E para ajudar vocês, eu vou colocar dentro de vocês o meu Espírito, o Espírito Santo, e vocês vão conseguir andar nos meus caminhos. Olha porque nós podemos ser diferentes, igreja. É porque Deus colocou em nós nada menos do que o próprio Espírito dele. Nós não podemos andar como nós andávamos. Nós não podemos mais ser quem nós éramos, porque nós temos o que nós não tínhamos. Nós temos quem nós não tínhamos. Nós temos o próprio Deus habitando dentro de nós.
Que bênção! Que presente, que maravilha! Já em Joel capítulo 2, versos 28 e 29, o próprio Deus promete: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. Os velhos irão sonhar. E os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Que promessa maravilhosa. O próprio Deus habitando dentro da nossa carne, dentro do nosso ser. Promessa essa maravilhosa que começou a se cumprir, sabe quando? No dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2. E de lá para cá ela não parou de se cumprir. Essa promessa continua se cumprindo toda vez que um pecador ouve o Evangelho e se entrega a Ele. Toda vez que um pecador abre o seu coração para Jesus entrar, o Espírito Santo sela esta pessoa, perdoa os seus pecados, habita em seu ser. E agora, o nosso alvo é dar cada vez mais espaço para o Espírito Santo, orar sim, para que Ele se manifeste mais e mais nas nossas vidas. Não para Ele vir habitar em nós, porque Ele já habita, mas para que Ele tenha cada vez mais liberdade de agir no nosso meio, tanto individualmente como também na nossa igreja. Baseado nisso, eu queria encerrar perguntando primeiramente a você, convidar o grupo de louvor aqui à frente. Queria encerrar perguntando primeiramente aos meus irmãos e às minhas irmãs que aqui estão, que já abriram o coração, que já convidaram Jesus para entrar, que já foram selados com o Espírito Santo. O que é que nós estamos esperando para levar a palavra da verdade a outras pessoas? O que é que nós estamos esperando para deixarmos de ser tímidos? Para compartilharmos essa palavra com mais pessoas? Para que outras pessoas ouçam a palavra da verdade vinda de mim e de você? Talvez há pessoas ao seu redor, ao meu redor, precisando ouvir uma palavra verdadeira. Pessoas que estão cansadas de tanta mentira, de tanta ilusão, e querem ouvir o Evangelho da salvação. E eu e você estamos próximos dessas pessoas. Vamos pedir a Deus que nos ajude, que nos use, para tão somente abrir a boca e o Espírito Santo testificar, através de mim e através de você. Eu queria também perguntar a você que já ouviu o Evangelho, mas ainda não se entregou a Ele, ainda não creu em Jesus verdadeiramente. O que é que você está esperando para tomar essa atitude, para tomar essa decisão? Você que me escuta pelas redes sociais, você que está aqui na igreja, que mais provas você está precisando que Deus é fiel, que a palavra dele é verdadeira, que o Evangelho dele salva? Se ele prometeu o Espírito e ele cumpriu, porque ele cumpre todas as promessas que faz. O que é que você está esperando para se entregar à verdade? Para permitir que o Cristo salve você, perdoe os seus pecados? Ah, pastor, mas eu não sei se eu vou conseguir. Se você estivesse sozinho, você não iria. Mas você não está sozinho. Deus está comigo, Deus está com você. O Espírito Santo nos ajudará. Talvez seja isso que nós precisamos, Igreja Ágape. Nós precisamos confiar mais no Espírito. Nós precisamos nos entregar mais ao Espírito. Nós precisamos obedecer mais, valorizar mais. Infelizmente, muitas vezes nós estamos valorizando apenas o que nós vemos. Estamos esquecendo do que é invisível, porém indispensável para a minha vida e para a sua vida.
decisão Deus está chamando você a tomar hoje? O que eu sei é que muitas vezes o agir de Deus na nossa vida está esperando apenas uma decisão nossa. Ouvir, crer. Será que é isso que você está precisando fazer hoje? Confiar, decidir que quer ser usado mais pelo Senhor, se reconciliar com Ele, eu não sei o que. Mas enquanto nós estamos adorando, eu quero convidar você a tomar uma decisão, a deixar o Espírito Santo falar ao teu coração. Se tem aqui essa noite, precisa tomar uma decisão ainda mais importante, de entregar a sua vida a Cristo, de se reconciliar com Ele. Então eu peço que você venha, saia do seu lugar, deixe o Espírito Santo te encher de coragem nesta noite. Comece a experimentar o sobrenatural a partir